Se você é como eu e lida com uma quantidade absurdamente grande de arquivos todos os dias, você já deve ter precisado mudar o nome de uma quantidade muito grande de arquivos ao mesmo tempo. E se você utiliza ferramentas arcaicas como o próprio navegador do Windows, o Windows Explorer, você acaba perdendo um monte de tempo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você pode utilizar o Bridge, uma ferramenta que já acompanha a Creative Cloud e que pode te ajudar quando você precisa manipular grandes quantidades de arquivos, principalmente para você renomear e organizar eles no seu computador. Além disso, é claro, eu vou te dar algumas dicas legais para você não fazer feio na hora de renomear os seus arquivos e de organizá-los. Mas antes de a gente partir para a dica do vídeo, não se esqueça de conferir aqui embaixo os meus cursos lá na Suite Criativa. Tem curso de Core, Illustrator, InDesign, Photoshop, Design Gráfico. Você vai gostar, link aí na descrição, beleza? Bom, eu tenho aqui uma pastinha que eu separei especialmente para esse vídeo aqui. E isso é uma série de fotos. Aqui tem uma foto da minha moto, uma foto da minha filhinha quando tinha aí alguns meses de vida, Essa carequinha aqui é a Júlia, que hoje já está com 7 anos. E eu gostaria de fazer algumas modificações para me armazenar ou arquivar esses arquivos no meu computador. Então eu tenho aqui um total de, deixa eu selecionar todo mundo aqui, 46 fotos que eu preciso mudar o nome e fazer algumas mudanças aí para eu deixar guardadinho no computador. É claro que eu não vou utilizar o Windows Explorer, porque isso vai me dar aí algumas limitações. Por exemplo, se eu quiser mudar o nome do arquivo para alguma informação interessante, eu vou precisar selecionar ou de um por um e nomeá-los individualmente, ou se eu selecionar todo mundo de uma vez, eu posso pressionar aqui o F2 para entrar na edição de um dos nomes, mas qualquer modificação no nome, por exemplo, faz com que todos os arquivos tenham o mesmo nome, apenas com aquele numeral entre parênteses que a gente já está acostumado a ver por aí. Só o que a gente vai fazer é o seguinte: ao invés de usar o Windows Explorer, a gente vai utilizar o Adobe Bridge, que é uma ferramenta bem velha guarda aí, Quem já utiliza as ferramentas da Adobe há bastante tempo deve conhecer o Bridge, que nada mais é do que um gerenciador de arquivos. O Bridge já acompanha a Creative Cloud, tanto nos pacotes completo, ou se você adquire aquele plano fotografia, e se você tem o pacote Adobe instalado na sua máquina, você provavelmente já tem o Adobe Bridge, tá certo? É só você clicar aí no seu iniciar e digitar Bridge, que ele vai aparecer aqui, olha, Adobe Bridge CC 2019. Nesse caso eu estou usando 2019, as versões antigas tinham uma corzinha diferente, um aspecto um pouquinho diferente, mas em geral o funcionamento é o mesmo, tá certo? E aí ele funciona exatamente como o Windows Explorer. A diferença é que com o Bridge você consegue visualizar imagens em JPG, PNG, nos formatos que a gente já conhece, pode visualizar arquivos em PSD, exatamente, então arquivos do Photoshop ele vai te mostrar a miniatura, pode visualizar arquivos do Illustrator em miniatura, EPS, SVG, enfim, uma série de formatos de arquivo, inclusive RAW, para os fotógrafos você vai conseguir enxergar diretamente dentro do Bridge. E o que eu quero aqui é navegar através das pastas, seja utilizando o navegador na parte de cima, eu posso clicar aqui e navegando pelas pastinhas do meu computador, exatamente como eu faço com o Windows Explorer, ou eu posso navegar pelas pastas laterais aqui também. Se você quiser poupar tempo, como é o meu caso, eu vou selecionar aqui o endereço na barra de navegação do Explorer e vou colar aqui em cima, olha, dando um Ctrl V e um Enter, e eu já vou direto para a pasta que eu quero modificar, tá? O Bridge permite que você faça manipulações em lote. Isso quer dizer que você pode selecionar uma pasta ou uma série de arquivos dentro de uma pasta e fazer modificações controladas nesses arquivos. Seja para mudar o nome, para adicionar informação nesse nome, para localizar e substituir textos nessa renomeação, O vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre isso, ou também para modificar até mesmo a extensão do seu arquivo. Quer um exemplo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todas essas imagens aqui da minha filha no comecinho da minha cena. Eu tenho, é claro, outras imagens aqui da moto, eu deixei tudo junto só para a gente ter aí um exemplo mais legal, mais concreto. Então eu vou clicar aqui na primeira imagem, que é a foto da minha filhinha aqui bem carequinha, segurar o Shift e clicar aqui na última imagem antes desse borrão aqui. São fotos tiradas de um celular, já tem bastante tempo, foi logo que ela nasceu, então são fotos aí de 7 anos atrás. E aí eu gostaria de mudar o nome destas imagens e também, quem sabe, até arquivá-las em uma pasta diferente. O que você pode fazer? Depois de selecionar as imagens, é só você clicar aqui em Tools ou Ferramentas, se você utiliza a versão em português, e escolher a opção Batch Rename, ou renomear em lote na versão em português, tá certo? Clicando nessa opção, você vai abrir essa janelinha, uma espécie de assistente, que vai justamente permitir que você mude o nome dos seus arquivos utilizando alguns critérios muito legais, tá?
Antes de eu mostrar como mudar o nome, é importante mencionar tá, que o Bridge vai muito além de apenas mudar o nome dos arquivos, ok? Você consegue tanto exibir os metadados da imagem, utilizando esse painel aqui do lado, né? Tanto dados IPTC e também EXIF, que são os dados da câmera, também consegue fazer edições no Adobe Camera Raw e até mesmo lançar essas imagens diretamente para os aplicativos da Adobe, como o Photoshop, o Illustrator, mas isso é coisa que a gente vai ver mais na frente, em outros vídeos sobre essa ferramenta. Bom, depois de selecionar minhas imagens, venho aqui em Tools ou Ferramentas, Batch Rename ou Renomear em Lote, e aqui a gente vai ter justamente a nossa janelinha de configuração de renomeação. A gente pode tanto utilizar para definições que a gente já tenha utilizado, ou a gente pode criar as nossas próprias pré-definições, salvando elas para ficar mais fácil de achar quando você precisar fazer alguma modificação posteriormente. A gente vai fazer tudo no mano a mano aqui para a gente entender como cada ferramenta funciona e acompanhar o resultado em seguida. Aqui a gente tem as opções de destino de pasta, ou seja, considerando as imagens selecionadas, a gente pode renomear os arquivos originais, né, que estão na mesma pasta. A gente pode renomear e mover esses arquivos para uma nova pasta, ou a gente pode pode renomear e fazer uma cópia desses arquivos para uma nova pasta. Por enquanto, como a gente vai fazer alguns testes, eu vou deixar a opção cópia habilitada para que a gente não modifique os arquivos originais, mas é só para te mostrar como é que funciona. Se você quiser mudar logo direto, pode utilizar a opção Rename in Same Folder, renomear na mesma pasta, que é seguro, funciona tudo bonitinho, sem problema. Clicando aqui em copiar para uma outra pasta, vou clicar aqui em navegar e vou selecionar a pasta onde eu quero que essas novas cópias da minha imagem sejam armazenadas. Vou criar uma nova pasta aqui, chamando de teste 1, tá? Só para a gente fazer alguns testes. E vou clicar em selecionar a pasta. Então, olha só, a pasta teste 1 vai ser a pasta destino das minhas cópias. E aqui embaixo eu tenho justamente as opções de novos nomes de arquivo. E olha só que legal é o Bridge nessa organização, nessa estruturação, quando a gente vai renomear os nossos arquivos. Você pode selecionar dentre campos personalizados específicos do seu projeto, sejam eles, a sua imagem no caso, né, sejam ele um campo de texto, você pode selecionar uma nova extensão de arquivo para justamente mudar a extensão, né, o finalzinho lá, .jpg, .png, isso é útil sim, apenas quando você sabe realmente o que você está fazendo, tá bom? Você tem a opção para manter o nome do arquivo atual, preservar o nome do arquivo, um número sequencial, uma letra sequencial, uma data e hora, metadados da própria imagem. Isso aqui é bem interessante, porque você pode utilizar para renomear os seus documentos metadados, como por exemplo, valores de abertura, de exposição, valor de ISO, né? Você tem também aqui uma opção, por exemplo, da resolução, que é bem interessante se você trabalha com muitas imagens, por exemplo, feitas para a internet. E aqui a gente tem, além de metadados, o nome da pasta e também uma substituição de string, né? Uma substituição aí de uma entrada de dados no nome do arquivo. O que eu vou fazer? Você observa que a gente tem alguns sinais de mais e de menos aqui, porque você pode ir montando a estrutura de nome que você quer para o seu documento. Eu vou remover aqui todas as estruturas porque a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui, tá certo? Uma dica interessante para você, sempre que você for armazenar fotos, arquivos, sempre utilize caracteres não especiais, ou melhor, não utilize caracteres especiais, como por exemplo, letras com acento, C cedilha, espaços. Você pode preferir, ou eu recomendo que você utilize, underlines, traços, pode até utilizar espaço, mas evita usar caracteres especiais ao nomear seus arquivos. Principalmente aqueles símbolos, né, especiais, como o símbolo de copyright, de registrado, nem pensar. Isso porque esse tipo de símbolo muitas vezes acaba quebrando quando você precisa mudar de um computador para o outro. Quando você utiliza aplicativos como o InDesign ou Illustrator que usam arquivos linkados, é importante você evitar esse tipo de símbolo. Quanto mais simples e mais direto for o nome do seu arquivo, mais fácil de você arquivar, mais fácil de você achar depois e muito mais fácil também de você manipular, ok? Então o que eu vou fazer? Você nota aqui atrás que o meu arquivo ele possui um nome específico, né? Ele vem com o nomezinho aqui da câmera ou do aparelho, eu não lembro muito bem. Vem com a data de fotografia e com o número sequencial. Então essa foto foi tirada no ano de 2012, no mês de novembro, no dia 29. Geralmente as datas, o padrão, né, de armazenamento de datas é ao contrário, ano, mês e dia, porque assim você mantém uma ordem crescente ou decrescente muito mais fácil de gerenciar. Então o que eu quero fazer aqui? Eu gostaria de primeiro mudar o nome para um texto específico, então eu quero aqui, olha só, colocar aqui Júlia. Então eu quero que no nome da minha foto apareça a palavra Júlia. Em seguida eu vou adicionar, olha só,
uma nova modificação nesse texto, ou seja, eu vou construir a estrutura de nome que eu quero. Depois da palavra Júlia, eu posso até colocar diretamente aqui, tá, o underline se eu quiser, ou eu posso colocar aqui embaixo, tá, um underline separado, que também vai dar na mesma. Nesse caso, eu vou colocar o underline aqui em cima, olha, Júlia underline. Depois do Júlia underline, eu gostaria justamente de manter o arquivamento aqui da data em que essa foto foi tirada, quando ela foi fotografada. Então o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar aqui, olha só, a opção data ou hora. Aqui a gente mantém a data de criação e aqui a gente pode selecionar alguns critérios de informação que vão ser exibidos. A gente tem a exibição do mês, dia e ano, do mês, dia e ano com o ano apenas com 2 números, do ano, do mês e do dia, que seria o padrão, entre outras informações como mês, dias, horas, minutos, segundos ou até milissegundos se você quiser. Eu quero montar uma estrutura onde eu tenha a data com um underlinezinho para ficar mais fácil, mais bonitinho de eu enxergar. Você observa que aqui eu tenho, olha, ano, mês e dia, exatamente dessa forma aqui, olha, ano, mês e dia, olha, seria isso aqui, ó, exatamente esse valor aqui que você está vendo no exemplo aqui embaixo. Eu não quero assim, eu quero uma coisa mais bonitinha, com underline, separando ano, mês e dia, de maneira mais facilitada. Então o que a gente pode fazer? No primeiro data e hora, a gente coloca apenas o ano, que seria YY. Vão ser 2 algarismos, vamos colocar 3, né? YYY. Depois eu vou adicionar um novo caractere, que vai ser de texto, e uma underline. Olha só que fácil. Depois eu adiciono mais um aqui embaixo, e aqui eu coloco novamente data e hora, e aqui eu vou colocar o mês, MM. Adiciono mais um underline, e para fechar todo mundo, adiciono novamente uma data e hora, colocando agora apenas a informação que falta, que é o dia, DD, né, que são 2 caracteres de dia. Olha como é que está a estrutura aqui do meu arquivo, tá? Ele está mostrando aqui como é que é o nome atual, NWP, acho que foi no Windows Phone que eu tirei essa foto, veio o underline e a data, sem nenhum espaço, underline e o número sequencial. Então a gente tem aqui Júlia, underline, o ano, separado por underlines. Tá, mas vai ficar meio estranho. Será que fica legal assim? Fica. Vamos deixar assim por enquanto. Mas se você quiser fazer qualquer modificação na ordem dessas informações, é muito fácil. Eu quero, por exemplo, que Júlia fique no final. Eu já comece o nome do arquivo com ano. Eu posso vir aqui, olha, e arrastar o Júlia aqui para baixo. Olha só, deixa eu tentar posicionar ele aqui, colocar ele aqui embaixo e trazer ele aqui para o final. Só que nesse caso, não olha só como ficou estranho. Eu preciso colocar aqui o Júlia, o underline na frente. Olha só. Dá na mesma. Então eu tenho agora o ano, e no final, Júlia. Você pode brincar com essas informações à vontade, excluir, adicionar em cima, embaixo, tanto faz. Depois disso, se você quiser, você pode adicionar, depois do nome Júlia, pode adicionar um número sequencial. Então clica aqui, coloca aqui, ó, sequence number, você escolhe onde esse número vai começar e aqui você coloca quantos dígitos esse número vai ter. Eu vou colocar aqui 3 dígitos, tá? Ok, deixa eu apagar aqui, se é isso mesmo. Vamos deixar zerado aqui, eu não vou nem colocar, olha, começa no 0, tá? Vai começar no 0 aí, 3 dígitos. Pronto, só recapitulando o que a gente fez. Vamos copiar para uma nova pasta, já selecionamos a pasta, montamos a estrutura de nome que a gente quer e aqui a gente tem algumas opções, olha. Para preservar o nome atual do arquivo nas informações de metadados do documento, eu não vou marcar essa opção, se você quiser você pode marcar. E também colocar compatibilidade com Mac, com Unix, isso aqui, honestamente eu não sei muito bem como funciona, porque eu não uso Mac, também não uso Unix, né? Então, mantendo aqui essas opções habilitadas, vamos salvar essa predefinição para a gente não precisar refazê-la de novo? Clica aqui em Save, coloca aqui, deixa eu ver, data e Júlia. Ou você pode colocar data e nome, colocar data mais nome mais número. Ficou legal assim, né? Clico no OK. Pronto, olha só, tá salvo. Sempre que eu precisar agora eu posso simplesmente carregar esses dados, vai ficar muito mais fácil. Setando tudo direitinho, clica na opção Rename e pronto. Todas as imagens vão ser renomeadas e, claro, vão ser copiadas e colocadas dentro daquela pasta ali. Quer ver? Vou dar 2 cliques aqui na pasta teste 1. E olha aí o resultado. A gente tem exatamente essa informação, olha só. 2012, novembro 29, Júlia 000, Júlia 001, Júlia 002. Então a gente tem exatamente o nome que a gente configurou. Eu poderia colocar um underline também depois da Júlia aqui, né? Vamos fazer isso? Deixa eu selecionar todas essas imagens, apagar aqui no delete, tá? Eu quero deletar elas.
clicar no OK, prontinho, foram apagadas. E aí eu vou voltar aqui novamente, ele ainda está renomeando ainda, olha só que louco. Deixa eu deletar, OK. Vamos voltar aqui para fotos, vou selecionar as imagens novamente, Tools, Batch Rename, e escolher aqui, depois da Júlia, eu vou colocar um underline, olha só. E aí eu posso salvar novamente, tá? Posso colocar aqui o mesmo nome, que aí o Bridge já vai entender que eu quero substituir aquele que eu já tinha ali. Vou clicar agora em Rename, e agora sim a gente vai ter as imagens nomeadas e vai ter um underline depois de Júlia, olha só. A gente tem aqui todos os nossos nomes, aqui ele está continuando, né, a numeração sequencial a partir da última seleção que eu fiz. Deixa eu ver se é isso mesmo. Batch Rename. E olha só, é isso mesmo, ele está continuando, ele vai armazenando informação para ele continuar o número sempre a partir da última utilização que eu fiz, ok? Então dessa maneira você pode renomear grandes quantidades de arquivos a seu modo. Eu quero, por exemplo, renomear essas imagens de moto aqui e colocar em uma nova pasta. Então eu venho aqui em Tools, Batch Rename, nesse caso eu não vou copiar, eu vou logo mover de uma vez. Vou clicar aqui em mover, vou selecionar a pasta que eu quero, eu vou chamar essa pasta de moto, ok? Escolho onde eu quero salvar, colocar aqui moto, dou um ok, seleciono a pasta. Agora aqui ao invés de Júlia, eu vou colocar aqui, olha, CB300. E a numeração eu quero que comece de novo a partir do 0. É só clicar no Rename e pronto. Essas imagens agora vão ser renomeadas e movidas para uma nova pasta, que é a pasta moto. Então ele vai tirar os originais, vai modificar os originais e colocar em uma nova pasta. E olha aí o resultado, eu vou ter as minhas imagens renomeadas e com o sequenciamento de 3 dígitos de 0 até 12 nesse caso aqui. E você pode ser criativo, você pode utilizar qualquer sequência de nomeação, quantos níveis você quiser, quantos caracteres você quiser, para colocar os nomes que você achar necessário. Inclusive pode até utilizar o próprio nome da pasta, o que é muito útil se você utiliza para arquivamento. Digamos que você descarregou as imagens da sua câmera, está aí no seu computador, você já criou a pastinha com o nome que você quer e colocou essas imagens lá dentro. Tudo que você tem que fazer agora é renomear as fotos que você colocou dentro dessa pasta. O que você pode fazer? Eu vou modificar os originais agora, tá? Vou selecionar todo mundo aqui, todas as fotinhas da minha pasta. Vou clicar aqui em Tools, Batch Rename. Eu posso selecionar aqui em cima, né? Escolher aqui o que eu já tinha salvo, se eu quiser, para importar essa estrutura. E eu vou fazer o seguinte, eu não quero mais a sequência, vou deixar aqui a sequência, né? Eu vou recomeçar a partir de 0. Só que eu gostaria de, no começo, aqui, ou melhor, no final, né? A gente pode colocar no final, colocar no finalzinho aqui, depois do número sequencial, eu quero novamente uma underline, ok? E quero mais o nome da pasta atual. Então é só clicar aqui, olha só, em Folder Name. Você pode manter a maiúsculas e minúsculas originais, pode colocar tudo em maiúscula, deixar tudo em maiúscula e assim ele vai fazer a conversão para você. Então vai vir o número sequencial, o underline e o nome da pasta. O nome da pasta pode ser o nome do evento, casamento do cliente, casamento do fulano, visita a tal lugar. Então ele vai colocar essa informação no nome do seu arquivo quando você renomear. Lembrando que o nome da pasta que ele vai pegar é a pasta onde essas fotos estão salvas, tá? Clica aqui em Rename. Marca aqui a opção Rename in Same Folder, tá? Para renomear no mesmo lugar. Se você quiser mover, você pode mover. Mas nesse caso, como eu quero o nome da pasta Fotos, eu vou deixar no mesmo lugar. Clica em Rename e olha só, ou Rename, né? Não sei falar inglês. E olha aí o resultado. A gente vai ter os arquivos exatamente com a sequência que a gente configurou. 2012, novembro 29. Acabou ficando o CB300 aqui, eu esqueci de mudar, né? 000, fotos. Tá, Ariel, você errou aí no nome. O que você faz agora? Eu posso selecionar todo mundo e recomeçar o processo. Clico aqui em Tools, Batch Rename, ele vai pegar as últimas informações que eu já deixei. Ao invés de CB300, eu vou colocar aqui Júlia. Se você quiser remover, você pode remover. Recomeçar a partir do 0 e renomear aqui na mesma pasta. Pronto, repetir a operação, ele vai substituir o nome novamente, dessa vez com o Júlia corretinho ali, tá certo? Então você vê que existe aí uma ferramenta muito útil, muito interessante, muito fácil de usar, que vai te ajudar bastante você a arquivar, modificar os nomes e até gerenciar a maneira como você salva seus documentos, que está disponível por padrão na Creative Cloud, que muita gente desconhece, muita gente não sabe como funciona, não sabe como utilizar, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre ela, tá certo? Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha e de se inscrever no canal se você não faz parte. Se inscreva no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Forte abraço, tchau, tchau.